Podemos orar? Em nome de Jesus? Podemos? Pode estender tuas mãos para cá, vamos clamar ao Senhor? Paizinho, nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus. E nós separamos esse tempo para a Tua palavra, para a Tua inspiração, para aquilo que o Teu Espírito quer falar conosco, para aquilo que a Tua boca quer proclamar nessa manhã. Eu te peço, Senhor, que a Tua graça venha sobre o Franco. Mas eu te peço também, Senhor, que cada coração seja responsivo. Que cada coração se abra hoje para a Tua palavra. Que cada um hoje, Senhor, possa receber de Ti. Porque embora Tu derrama a Tua chuva de bênção sobre a terra, muitos corações não recebem essa água. Há pessoas que são impermeáveis. Mas hoje, nessa manhã, vai ser o dia, Senhor, que Tu vai tirar essa capa, Senhor, que impede a Tua palavra de ser, Senhor, regada nesse coração. Tira essa proteção hoje, humana, diabólica, de cada coração. E, Senhor, prepara essa terra para receber a Tua semente, a Tua palavra, na manhã desse dia. Usa Teu Filho com graça, com sabedoria e com unção, para que o Teu nome, só o Teu nome, seja glorificado na manhã desse dia. E que Senhor, que Tu seja o único a receber a honra, a glória e o louvor, porque só Tu és digno. Quantos podem dizer amém? 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 Bom dia, queridos. Pai, seja com vocês, no nome de Jesus. Estou com um tema no meu coração. Na verdade, é assim, todos os anos nós vamos ali temos ido pela graça do Senhor a Pôr da Folha, né? Alguns de vocês já estiveram lá conosco, mês de janeiro, aquele calorzão, né? Mas eu procuro sempre repartir um tema com os irmãos, sempre com uma carga no coração. E o que eu procuro fazer ali naquele mês de janeiro? É aquilo que é difícil fazer numa reunião geral, que é pegar um assunto e seguir com esse assunto, senão você vai falar o ano todo o mesmo assunto. Então, como lá a gente fica numa casa, numa mesma casa, então todas as manhãs eu consigo pegar um tema e desenvolver esse tema naquele mês de janeiro. E esse ano eu estou com uma palavra no meu coração que eu queria repartir contigo. Eu acho que eu vou dar o título de Eles o Venceram. Eu vou explicar para vocês de onde vem Eles o Venceram. Se você é um cristão normal, que tem uma vida com Deus séria, compromisso com Deus, vida devocional mesmo, que se preocupa em ouvir Deus para ter fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir vem pela palavra. Se você não ouve Deus, você está se movendo por alguma outra coisa, alguma outra circunstância, e não a voz do Espírito Santo. Mas se você tem compromisso com Deus nesse nível, se você vive igreja, se você se alimenta da vontade de Deus e da obra de Deus, que é a comida de Jesus, lá a dieta de Jesus, se você é uma pessoa que se inspira na vida de pessoas mais maduras, mais comprometidas com Jesus, e se você tem passado pelas provas da vida, que Deus mesmo proporciona para cada um de nós, e quando eu falo provas, eu não me refiro apenas aos momentos difíceis da vida, eu estou falando dos extremos da vida, os momentos melhores e os momentos piores, como Paulo disse, na honra, na desonra, na fartura, na necessidade. Se você é esse cristão, eu vou te falar uma coisa, você não é a mesma pessoa de que quando você começou a sua jornada de fé. Se você tem provado essas viradas que eu falei aqui, vida com Deus, vida de igreja,
se você prova a obra de Deus, a vontade de Deus, se você tem um modelo inspirador e se você tem passado bem pelas provas, ou seja, se as provas não te afastam de Deus, né? Se muito dinheiro não te afasta, se o pouco dinheiro não te afasta, se a fama não te afasta, se a honra não te afasta, se a desonra não te afasta, se nada disso te afasta, pelo contrário, te aproxima, então você é outra pessoa. Você é outra pessoa. Você não é mais a mesma pessoa, né, que começou aquela jornada, aquela caminhada, não sei se de 1 ano, se de 10 anos, ou não sei quantos anos, você está nesse caminho, mas você não é mais a mesma pessoa. Você é outra pessoa. Quem é você hoje? Você é uma pessoa mais humilde, né? Você é uma pessoa mais mansa. Você é uma pessoa que tem vencido de verdade as tuas ansiedades. Você já tem provado a paz de Deus presidindo tua vida e teu coração. Você é uma pessoa que sabe lidar com o dinheiro, né? Você é uma pessoa mais generosa do que era. Você sabe lidar também com o sexo. Você é uma pessoa mais pura. Com todos os prazeres, bebida, comida em geral, você tem prevalecido, né? Você sabe lidar também com as autoridades. Você não é uma pessoa rebelde, você é uma pessoa sujeita. Você, em suma, tua vida é outra vida. Você era uma pessoa quando conheceu Jesus e por ter entrado nesse caminho, você se tornou uma outra pessoa. E, de repente, você está vivendo agora um momento difícil da tua vida, né? Porque a vida é assim, nós temos momentos que a gente olha e não entende, não faz uma leitura boa daquele momento. Diz, meu Deus, por que eu estou vivendo esse momento da minha vida? O que Deus quer com isso? Tem perguntado a Deus, tem questionado na vida dos irmãos, por que tu tens me deixado passar por isso? Por que, Senhor? Por que eu vivo essas coisas? Mas eu quero ler com você um texto futuro de algo que não aconteceu ainda, mas que vai acontecer. Está escrito que vai acontecer. É uma batalha, é uma guerra, e ela é descrita assim. Vamos lá para Apocalipse 12. Eu vou ler aqui o versículo 12. Eu podia ler tudo, né? Do 10 ao 12 em diante. Eu acho que eu vou ler mais um pouquinho. Vou ler, vamos lá. Versículo 10 em diante, Apocalipse. Uma voz que bradou no meio dos últimos acontecimentos dessa terra. Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Eu estou lendo aqui uma versão chamada NAA. É a Nova Almeida, né? A autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Esse inimigo foi expulso. Diz assim a Escritura: eles o venceram. Eles o venceram, e vai explicar como esse inimigo foi vencido. Por causa do sangue do Cordeiro, por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Bem, essa é uma visão dos últimos momentos desta era. E com essa visão, eu creio, Deus deu a João e orientou que ele escrevesse. Eu creio que o propósito é de nos preparar para esse momento, para essa batalha, mas também para a ira do diabo, que se torna cada vez mais intensa à medida que o tempo dele fica mais curtinho, mais justo, né?
O Senhor, Ele levantará um exército. Você crê nisso ou não? Você crê ou não? E a este exército o Senhor vai se revelar de uma maneira ainda desconhecida. Por que eu estou falando isso, Franco? Justamente por causa dessa leitura. Porque um dia, a igreja, esse exército, vai literalmente tirar o diabo do lugar dele. E essa batalha inicialmente não é na terra. Você vê que está lá, é nas regiões celestiais, onde o diabo, o acusador, acusa os irmãos continuamente. Talvez você não tenha assim, uma visão clara dos últimos tempos e da volta de Jesus, embora a gente canta sobre a volta de Jesus, fala da volta de Jesus, mas a gente, de repente, pensa que a volta de Jesus é uma volta assim, suave, mas não é. Jesus vem pronto para estabelecer ordem sobre a terra. A Bíblia diz que todo joelho vai se dobrar diante dele e toda língua vai confessar que ele é o Senhor. E não pense que isso vai ser uma coisa simples. Não vai ser que as pessoas vão olhar para ele, oh, Jesus, meu amado. Não, Jesus vem como um fogo. Ele vem com autoridade. Ele vem como homem de guerra, diz a Bíblia. Ele vem para estabelecer, ele vem para vencer. Ele vem para arrumar a casa. Então não pense você que é um momento suave. Não é. É um momento de batalha, de guerra. É um momento de guerra. Só que hoje, eu creio que Deus tem forjado alguns discípulos dele para enfrentar essa batalha. Deus quer nos ensinar não apenas a expulsar demônios. Como é que se expulsa demônios, irmãos? Já aprenderam, né? Como é que se expulsa um demônio? Na autoridade do nome do Senhor. Pode experimentar aqui no Brasil, fora do Brasil, qualquer canto de demônio, mesmo que você não fale o idioma. Quando você fala assim, em nome de Jesus, o diabo se enquadra, o demônio se enquadra e sai na autoridade desse nome. Mas a Bíblia aqui não está falando, essa visão não se refere a expulsar um demônio. Essa visão fala de uma vitória sobre o inimigo. Uma coisa é você expelir um demônio em nome do Senhor Jesus. E outra coisa bem diferente disso aí é você expulsar, vencer, tirar o diabo do lugar dele. Uma coisa é expelir um demônio de alguém. Outra coisa é você vencer o diabo. E eu te falo uma coisa. Na minha vida, na tua vida, na nossa vida, nós temos batalhas. Já cantamos aqui até hoje um pouquinho sobre isso. Numa das canções eu fiquei percebendo, falei, o autor dessa canção, ele tem essa noção de que a vida no deserto, aquela canção do deserto, eu não conheço muito bem a letra, mas fala também de uma batalha, que essa guerra eu não vou perder. Ele percebeu que o deserto é um lugar de guerra, que é um lugar de batalha, que é um lugar que você tem que triunfar, né? Você tem que ter vitória, e não é simplesmente expulsar o demônio, é vencer o diabo, é vencer. Eles o venceram, diz a Bíblia. Não diz simplesmente que expulsou um demônio. Eles venceram. Quantos podem dizer amém? Franco, como eles venceram essa batalha? Eu queria destacar algumas coisas importantes sobre a nossa vida e as nossas batalhas. Posso andar aqui? Eu quero te dar um spoiler do que eu pretendo falar agora em janeiro desse ano em Porto da Folha, né? A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte: por mais alto e sublime que você encontra o teu plano espiritual hoje, você precisa sempre se lembrar, sempre, que Adão estava no paraíso quando ele caiu. Então não existe, né, no nosso tempo, na nossa era, no nosso contexto, não existe lugar neutro. Você pode achar que está tudo suave, mas eu te falo, você está sempre no meio de uma batalha. Sempre há uma guerra. Talvez você não perceba a guerra, mas está. Está. Você se lembra quando Jesus falou com Pedro? Pedro, o diabo, ele requereu você para
trilhar a tua vida, ele quer moer você como trilha um trigo. Vocês lembram? Você se recorda em algum momento depois Pedro ter um confronto direto com Satanás, o diabo aparecer para ele e ele ter que... Você se lembra de algum episódio assim na vida de Pedro? Eu vou te falar, não houve. Não houve. Pedro saiu dali, foi estar com Jesus lá no Getsêmani, veio à prisão de Jesus, ele cortou a orelha de Malco, ele segue Jesus de perto, ele vai até onde Jesus está preso, ali na casa de Caifás, ali, né? E ali ele é afrontado por 3 pessoas e ele nega Jesus 3 vezes para cumprir a palavra. Mas você não vê nenhuma ação assim demoníaca, assim, estou aqui, não. Mas Jesus falou que o diabo ia atacar ele. Ia atacar. E havia uma afronta, uma luta. Eu, de vez em quando, preciso chamar a atenção de alguém, principalmente casais, quando eles começam a se desentender muito. Eu preciso dizer, querido, vocês precisam ter atenção com as coisas espirituais também. Parece que vocês estão muito naturais. Nós somos espirituais. Nós nascemos de novo. Existe alguém que quer sempre nos derrubar, nos derrotar, nos rachar. Sempre tem alguém querendo destruir meu casamento. Completei 42 anos de casado, mas não posso subestimar isso. E dizer, não, 42 anos de casado, agora vamos. Não tem nada, sempre tem luta, sempre tem batalha. Eu sei que meu inimigo, ele vai usar tudo que ele pode para nos abater. Tudo. E queria te apresentar também o maior aliado dele. Posso te apresentar o maior aliado do diabo? Posso? Quer conhecer? Abre a tua Bíblia, então, em Gálatas 5,17. Porque isso aí, para mim, é uma chave. É uma chave. É você saber que o maior aliado do teu inimigo, ele não está longe de você. Gálatas 5,17 diz que a nossa carne, ela luta contra o Espírito. O Espírito Santo que veio habitar em nós, ele chegou até nós, a gente se alegrou muito com ele, nosso coração se alegrou, mas o nosso ego, ele não dá as boas-vindas para o Espírito Santo. Aí você fala, por quê, Franco? Porque na nossa vida só existe um trono, um único trono. E o nosso ego não abre mão dele. Não é uma coisa fácil para o ego dizer para o Espírito Santo, reina. Ó Espírito, reina. Não é uma coisa simples. Em geral, o ego vai querer esse lugar e vai lutar contra esse lugar. Olha a narrativa de Paulo. Ele diz que a nossa carne luta contra o Espírito. E o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si. Eu li esse texto agora, acho que lá mais de 15 vezes agora. Estive em Salvador. Eu não sei, eu vi numa sequência lá. Eu estava com esse texto vivo. Toda hora eu lembrava dele. E toda hora eu precisava falar em alguma reunião com os pastores, com a liderança, com a igreja lá em Salvador. Porque eu sublinhei na minha Bíblia assim, para que vocês não façam o que querem. A luta do Espírito Santo contra a minha carne é para que eu, Sérgio Franco, não faça o que eu quero fazer. Isso é legal por quê? Porque muita gente não conhece a carne. Não sabe o que é a carne. Eu já vi gente achar que a carne é o corpo. Mas a carne, seja lá onde ela estiver, ela é a fonte da minha vontade. É ali que é a carne. Porque o Espírito luta para que eu não prevaleça. Para que eu não faça o que eu quero fazer. E se eu sou um homem que sigo fazendo o que eu quero, o meu inimigo, para ele a coisa está fácil. Por quê? Porque eu faço sempre o que eu quero. Ou seja, já existe alguém vencendo o Espírito Santo e não é o diabo. Sou eu mesmo. Sou eu mesmo. Qual é o resultado de alguém que faz sempre o que quer? Eu vou te falar. Os anos passam e você segue sempre sendo aquele crente medíocre, carnal, débil, infantil. Por mais que você tenha discipulado, grupo pequeno, por mais que você leia a Bíblia, por mais que você ore, por mais que você levante a mão,
por mais que você sapateie, por mais que você tenha dons espirituais, você não desenvolve. Por quê, Franco? Porque para você desenvolver, você precisa se alimentar da vontade de Deus, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Se você não come essa vontade, João 4:34, é a dieta de Jesus. Jesus falou que a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a obra dele. Então, se você não faz a vontade de Deus, você não come para alimentar o espírito. E essa vontade de Deus não é imposta sobre ninguém. Deus não vem aqui e impõe a vontade dele para você. A vontade de Deus é sublime, é linda, é maravilhosa. Ela é alvo das nossas orações. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Por quê? Porque não é imposta, amado. Você ora pela vontade de Deus. Você quer a vontade de Deus. Você oferece o teu corpo num sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, para experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Uma pessoa que ama a vontade de Deus, ela não fica na periferia da vontade. Ela não quer permissão, ela quer vontade. Ela quer vontade. Eu não quero permissão, quero o que Deus quer. Então, a vontade de Deus é algo que te faz crescer. Hebreus 5, os adultos são aqueles que possuem as suas faculdades exercitadas pela prática. Fazendo a vontade de Deus, vivendo a vontade de Deus, você cresce. Sem fazer a vontade de Deus, você segue um crente de 10 anos, quantos anos? 15, 20, não sei, débil. E um crente débil para o diabo é mais fácil. Ele não tem nenhum problema com crente carnal. O problema do diabo é um crente espiritual. É um crente que sabe lutar e que conhece exatamente o lugar dele. Ele sabe como, inclusive, vou pular aqui, ele sabe, inclusive, como é importante para ele viver na luz de Jesus, com a justiça de Jesus. Amém? Ele sabe a importância da paz de Jesus, da paz de Jesus, das boas novas da paz. Ele sabe o fundamento, o valor que a fé tem, a fé verdadeira. E quando eu falo fé, não falo fé na fé, fé no 13, fé na árvore. Eu falo fé em Deus. Tá? Fé em Deus. Esse dia eu estava no cemitério, e aí nós fomos lá, faleceu a mãe de um discípulo. Eu estava com alguns irmãos assim, e várias capelas. Interessante que quando as capelas são próximas, de repente você consegue perceber as reações das pessoas nas capelas, né? Então você tinha a capela cantando, orando, fogo caindo, falando em língua, e tinha uma outra chorando, brigando, lamuriando, né? Em cada capela tinha uma reação distinta. E aí eu conversando com os irmãos, eu falei, aqui você percebe muito bem o que a Bíblia fala, não apenas quando a Bíblia diz que é melhor ir na casa onde há luto do que na casa onde há festa, porque ali nós estamos diante da realidade de todos os homens, que é o final, né? É onde todo mundo passa pela morte. Mas aqui você também vê a fé das pessoas, porque a fé é que define a reação. Nós reagimos mediante a nossa fé. Como é que você lida com determinada coisa? Eu vou dizer, você lida como você crê. E como é que você chegou a crer no que crê? Eu vou dizer também. Nós, quando saímos do mundão, nós trouxemos como herança o legado dos nossos pais, disse Pedro. O legado, o mundo, aquilo que o mundo nos ensinou, né? E também trouxemos a nossa experiência, porque a nossa experiência em algum momento virou uma realidade para nós. É por isso que muita gente diz, eu já vi esse filme. Eu já vi esse filme. Quando alguém fala, eu já vi esse filme, eu já sei que a pessoa não está com fé na palavra, ela está com fé na experiência dela. Se você disser para mim que já viu esse filme, eu vou dizer, você não está baseado na Escritura. Você está baseado na tua experiência passada. Você está dizendo que agora não tem mais jeito, que você já viu, tá legal, mas não é fé em Deus.
É fé na tua experiência. E quando você é crente, você pode agregar uma outra coisa, falsa doutrina, também tem. Ah, que isso, Frank? Tem. Infelizmente, você quando se converte, você também passa por momentos na tua vida que você abraça uma doutrina que não é verdadeira. Vou dar um exemplo clássico, atual. Vou dar um exemplo. Por que muita gente não prova o batismo com o Espírito Santo? Por que muita gente não prova? Vou te explicar. Primeiro, porque muitos, como eu, nasci numa denominação que não se falava sobre esse assunto, que dizia que os dons cessaram, cessacionistas, cessaram. E como também as pessoas não tinham experiência, e a experiência delas eu não falo línguas, eu não, como era a experiência ficou acima da Bíblia, da palavra. Então, as pessoas colocam a experiência acima da palavra, logo não tem fé para experimentar aquilo que a Bíblia diz que é. Então, você está com a fé também numa doutrina que você abraçou. Em geral, quando você tem uma doutrina dessa, equivocada, você não experimenta o que Deus tem na Escritura para você. Para você chegar a experimentar, em algum momento você tem que dizer não para essa doutrina também. E colocar a fé só na palavra. Não na tua experiência e nem na doutrina torta que te deram lá, que te ensinaram em algum momento. Você precisa colocar a fé na doutrina do Senhor, como ela está escrita na Bíblia. Mesmo que a tua experiência não tenha alcançado ainda aquilo. Então, eu não tenho provado isso, mas eu creio nisso e é para lá que eu vou. Um exemplo disso também na vida é o seguinte: como é importante para nós termos a esperança de que podemos ser transformados de glória em glória. Como é importante para nós. Não perca a esperança de que Deus molda você, de que Deus trabalha na tua vida. Se você lê a Bíblia, e que a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória, que Ele quer nos conformar com a imagem de Jesus, e você não crê mais de que Deus pode mudar você, talvez você crê naquela música, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, talvez você tenha essa fé de que você não muda. Isso é contrário à Escritura. A Escritura diz que você nasceu para crescer, nasceu para ser transformado, nasceu para ser outra pessoa, nasceu para ter a semelhança de Jesus. Quantos creem? E essa fé é assim. Mediante a fé, você reage assim. Você reage a tudo. Como eu falei, é a tua relação com o dinheiro, com o sexo oposto, a tua relação com a autoridade, a tua relação com os prazeres em geral. Tudo passa por essa fé. É como você crê, é como você reage. É da forma que você crê. Amém? Amém ou não? Amém. Eu vou terminar dizendo assim, eles venceram, quero terminar, mas vou falar ainda mais um pouquinho. Não, eu quero terminar dizendo assim, eles venceram primeiro por causa do sangue. Lembra? O sangue de Jesus. O sangue tem, ele diz, o sangue tem um poder muito grande. Eu por muito tempo, na igreja, eu ouvia as pessoas até tentando expulsar demônio na base do sangue, né? O sangue de Jesus tem poder, mas eu nunca entendi bem por que as pessoas gritavam e batiam, o sangue de Jesus tem poder, se na Bíblia não tem nenhum evento que alguém clama o sangue para expulsar um demônio. Mas a Bíblia diz que o sangue tem vitória sobre o diabo. É diferente, até é mais intenso a coisa, né? É uma vitória. 1 Pedro 1, 18, 19 diz que sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram. Lembra que eu falei que é aquela herança maldita? Mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula. Ou seja, o sangue de Jesus nos comprou a todos. Quantos podem dizer amém? Amém, amém ou não? Amém. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. Alguém tem dúvida? Não. Isso quando é revelado, é um milagre espetacular. Você fala, por quê, Franco? Primeiro, porque você começa a saber o teu valor.
Você não precisa ficar ninguém... Sabe aquele cara que é orientado pela aprovação alheia? Que tem que ser aprovado, tem que ser... Porque isso é cansativo, esgotante para a tua própria vida. Você não precisa ser aprovado para viver. Inclusive, você nem precisa que alguém diga o teu valor, porque o teu valor já está aqui. Você foi comprado com alto preço, pelo alto preço, e foi pelo sangue de Jesus, não foi por ouro, prata, coisas perecíveis. Em outras palavras, é o seguinte, para você entender: você vale para Deus a vida do único filho dele, primogênito, unigênito dele, Jesus Cristo. Então Deus pegou a vida do filho dele, o único filho que ele tinha, e disse assim: esse cara, essa mulher vale esse sangue, essa vida. E aí pagou por você essa vida. Pagou. Então, quando você tem crise de valor, significa que você não crê nessa palavra, você não sabe o teu valor. Eu, quando vejo uma moça se entregando a qualquer olhar e qualquer sorriso, em geral eu dou a chamadinha nela e digo: minha filha, você precisa descobrir o teu valor. Quando eu vejo uma mulher se arrastando atrás do marido pereba, eu digo: filha, você precisa saber o teu valor. O teu valor. Você foi comprada pelo sangue de Jesus. Esse é o teu valor, pô. Isso é quanto você... Ninguém precisa ficar dizendo isso para você. Isso é um fato e está escrito aqui, você lê e crê. Você diz amém ou não? Amém. E nós também fomos, de uma certa forma... Não foi de uma certa forma, plenamente, resgatados da vida que a gente tinha, dessa vã maneira de viver, essa vida inútil que nós tínhamos, por causa dessa aquisição. Deus nos comprou e Deus nos resgatou. Você diz amém ou não? Mas 1 João 1,7 diz que esse sangue, ele se move assim: se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ou seja, Franco, o sangue opera na luz. O sangue não opera em trevas. Deixa eu explicar uma coisa sobre mundo espiritual, sobre demônios e anjos. Assim, em geral, a gente pensa assim: o diabo está em cadeias. A Bíblia diz que os demônios estão em cadeias de trevas. De trevas. Já há muitos anos, Cidinho deve lembrar disso, quando eu era jovem ainda, eu já dizia: você quer criar um demônio? Tem me ouvido falar isso várias vezes. Quem estava? Não, você quer criar um demônio é fácil, é igual criar peixe. Você quer criar um peixe, tu leva um aquário, bota água, dá comidinha para ele, ele vai ficar... Um demônio é igual. Tu cultiva uma vida de mentira, de treva, de engano na tua casa, e você traz um demônio para a tua vida. Você não precisa invocar demônio. Ele habita nas trevas. Ele habita. E onde tem mentira, onde tem trevas, tem demônio. Onde tem engano, pecado oculto, tem demônio. Pode ter certeza disso. Ele está lá, operando do jeito dele, trabalhando para que tua vida não vá para canto algum, amarrando você, atando você nas tuas cadeias. Ele está lá. Pode ficar tranquilo, porque a Bíblia diz isso de forma clara. Jesus, ele é posicionado com relação a ele, porque nós estamos em Cristo. Você diz amém ou não? Quantos estão em Cristo aqui? João 14,30, Jesus falou assim: já não falarei muito com vocês, porque aí vem o príncipe do mundo e ele não tem poder sobre mim. Tem uma versão antiga que diz assim: ele não tem nada em mim. Nada. O príncipe desse mundo vem aí, mas não tem nada em mim. Esse é o Cristo que a gente serve. Esse é o Deus que habita em nós. Você diz amém ou não? Provérbios 28,13, vocês estão careca de saber. Quem cobre as suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que confessa, os que confessam e abandona, deixa, alcança o quê? Misericórdia. Você diz amém ou não? Por quê, Franco? Porque as trevas te libertam, ou te escraviza, te coloca em cadeias, e a luz te liberta. Não é por acaso que a Bíblia diz: conhecereis a verdade vos
Essa verdade aí não é matemática que você sabe, português, inglês. Não, a verdade ali é Cristo. A verdade é a luz. É a luz que liberta você. A mentira te prende, qualquer que seja. Ela te ata, te amarra, e você é livre mediante isso. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Eu posso falar algo prático com vocês sobre a vitória com o sangue de Jesus? Vou falar algo prático porque, em geral, é assim. Escuta o que eu vou te falar. O diabo, ele só usa algo contra você quando esse algo não te leva mais para perto de Deus, não te aperfeiçoa. A hora que ele estiver te afligindo e essa aflição te tornar mais santo, mais parecido com ele, para. Não interessa mais a ele. Não interessa. Outra coisa importante que quero que você saiba: o diabo, ele não tem poder sobre a tua vida, ele é o pai da mentira. Em geral, como é que ele funciona? Ele pega algo real que está acontecendo contigo. Você sofreu uma traição, é real. Ele pega esse algo real e aí trabalha isso para te oprimir, para te afundar, para te destruir. Você está passando por uma enfermidade. É real a tua enfermidade, é real, não é invenção, não. Se for uma enfermidade, ele vai pegar aquilo que você está sentindo, vendo, e ele vai te oprimir em cima daquilo ali. Não é que ele tem poder para fazer as coisas sobre você. Ele não pode nem te tocar, diz a Bíblia, mas ele é um psicólogo nesse sentido. Ele sabe bem como te amedrontar, ele sabe bem como produzir ansiedade em você, ele sabe como gerar guerra no teu coração, ele sabe como roubar a tua fé, por isso que a gente guarda a fé, né? Guarda até o final. Ele sabe como roubar a tua fé, ele sabe como destruir tua confiança, ele sabe como anular você, ele sabe, ele é craque nisso, ele é craque, ele conhece tuas feridas, em geral ele conhece a tua história, então ele sabe mexer contigo, ele sabe como provocar você. Mas se ele está usando algo hoje para afligir a tua vida, e esse algo te leva para o Senhor, ele não quer mais. Pô. Vou dar um exemplo clássico com o sangue de Jesus. Imagina que o diabo está te acusando de algo. Deixa eu dizer também, isso é importante. O diabo nunca vai, diante de Deus, te acusar de algo que não seja verdade. Aprenda. Se o diabo chegar lá com a mentira, Deus vai dizer, isso é mentira. Você segue sendo o pai da mentira. Deus não recebe. No tribunal de Deus, Deus não aceita denúncia vazia. Não tem fake news para Deus. Não tem. Quando o diabo vai lá, ele leva um fato real, Gleice. Ele leva algo real. Então, para de ficar batendo boca com o diabo. Você não foi chamado para bater boca com o diabo. Outra coisa que você não é o teu advogado diante de Deus. Nós temos um advogado junto ao Pai. Quem é o nosso advogado? Quem é? Quem é? Se não conhece, lê a Bíblia. É Jesus. Amém? Ele é o teu advogado. Então, você não tem que ficar lá, nada. Mas o diabo também, ele te acusa para você mesmo. Ele também diz para você que você é perverso. Você não ama. E o que você faz? Quer provar para ele que você ama. É isso? Isso é tua justiça própria. Toda vez que nós estamos sendo acusados, quer por homens, quer por demônios, nós precisamos de verdade confiar em Deus e nos entregar totalmente a Ele. Porque nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus. Você diz amém ou não? Confia nele, confia no Senhor, deixa Ele te defender. Mas aqui eu quero te dar um conselho prático. Recebe em nome de Jesus. Recebe, ó. A hora que o inimigo falar para você, você é perverso, você é mau, você não bate boca com ele não. Tu pode dizer assim, sou pior do que você pensa. Inclusive você está precisando de óculos. Não, pode falar para ele. Eu sou pior. Agora, eu fui comprado pelo sangue de Jesus. Então, se você tem algum problema comigo, resolve com ele.
Porque eu não sou mais meu, eu sou propriedade do Senhor. Agora, Ele que me quis comprar a pereba como eu sou. Eu sou essa pessoa mesmo, ruim, má, não ama, fiel, dá o nome que quiser para mim. Mas Ele me comprou com o sangue de Jesus, pô. Esse é o valor que Ele me deu. Agora vai lá e resolve essa parada com Ele, pô. Vai lá discutir lá no céu, lá com Deus, pô. Tentar se defender do diabo é um desperdício, irmãos. É um cansaço. Você não vai vencer. Porque ele vai trazer fatos reais da tua vida. Ele vai expor para te entristecer, para te jogar culpa, para te jogar no buraco. Mas como é que se vence isso? Amado, a vitória é pelo sangue de Jesus, pô. Você fala para ele que ele é meu inimigo, meu opositor, o nome que você quiser, meu opositor, meu inimigo. Você está falando algo sobre mim, vai falar com Deus, vai falar com aquele que me comprou sabendo quem eu sou. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as débeis, as fracas. Deus escolheu os piores. Então você não precisa ficar provando que é bom para ninguém, nem para o diabo. Não fica discutindo e querendo mostrar teu valor para alguém, porque teu valor já foi dado na cruz. A vitória pelo sangue de Jesus é simples, irmãos. É uma confiança plena no sangue de Jesus. É aquela certeza que você tem de que o sangue te comprou, te lavou, te remiu, e não importa quem seja você, o sangue de Jesus está sobre a tua vida. Foi Ele que te comprou. Amém? Ele comprou você, Ele pagou o preço por você. Ele pagou o preço. Isso é uma questão dele. Você fez alguma coisa para Ele te comprar tão caro assim? Promoveu alguma coisa? Como é que foi feito isso? Então vai para a galera, irmão. Não posso fazer nada. Deus me comprou. Se o diabo disser que você é feio, tu fala para ele, eu sou horrível. Você não está enxergando direito. Mas o Senhor me ama e me comprou. Amém ou não? A vitória pelo sangue, irmãos, é uma vitória onde você se rende completamente a essa verdade de que Deus comprou você, mesmo sabendo quem é você. Deus nunca se enganou com nenhum de nós. Amém? Esse amor que não dá nem para entender por que ele é tão grande. Ele vai dizer também que eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Deixa eu dizer algo para você também prático. Prático. Escuta o que eu vou te falar. Em nome de Jesus. O diabo não suporta o caráter de Jesus em nós. Ele é soberbo, então ele não tolera a humildade. Ele é conflituoso. Não é à toa que Paulo disse aos Romanos: em breve o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de você. Ele não está escrito assim por causa da rima. O Deus da paz esmagará a Satanás. Não é rima não, mano. Porque ali foi escrito em grego, a tradução em português que acabou rimando. Mas o Deus da paz, Ele esmaga Satanás, porque a gente não luta com ansiedade no coração. A gente não prevalece quando a ansiedade está batendo na porta. Nós precisamos, como já foi dito hoje também, lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele tem cuidado de quê? Por nós. Olha 1 Pedro 5, olha Tiago 4, 6 e 7 e 1 Pedro 5, 6 e 9. Compara os dois textos. Vai dizer que Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso Ele diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Estou lendo aqui Tiago 4, 6 e 7. Portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de você. Deixa eu dizer algo para ti. O diabo nunca
vai trabalhar para você ser uma pessoa mais humilde. Nunca. Nunca. Se algo está te tornando mais humilde, não é do diabo que vem. É de Deus. O diabo, ele é amigo dos soberbos. Porque Deus é inimigo de todo soberbo. Talvez você encontre alguém que te apoie no teu orgulho, na tua arrogância, na tua soberba. Mas Deus não. Deus não te apoia. Deus te resiste. Deus resiste a toda soberba, a todo orgulhoso. É Ele que resiste. E por conta disso, Tiago vai dizer na sequência: portanto, sujeite-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. E por que ele está falando se sujeita a Deus? Porque ele está falando que nessa batalha de se humilhar e de se soberbecer, o diabo vai querer que tu se levante, se soberbeça, e que Deus vai querer que tu se abate, se humilhe, se abaixe, e deixa ele te exaltar. Olha que não pode ser coincidência. Olha 1 Pedro 5, 6 e 9. Portanto, humilhe-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades. Por quê? Porque ele cuida de vocês. Não parou aí. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, vai botar o diabo de novo em cena. Anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe como? Firmes em quê? Na fé, na certeza. Na fé de que você foi comprado pelo sangue de Jesus. Amém? Na certeza daquilo que você é em Cristo. Na fé de que Ele tem cuidado de nós, de que tudo que nós estamos vivendo tem um propósito, amém? Tem um plano, nada saiu do controle de Deus. Deus permanece reinando soberanamente, aleluia, totalmente soberano. Pode louvar o Senhor mesmo. Ele permanece reinando, não mudou nada. Você está confiado, firmes na fé, e ele vai fugir de você, pode ter certeza. Esse inimigo, o diabo, ele está em derredor como leão. Quando nós éramos mais novos, eu dizia assim: irmãos, o diabo ruge como leão, mas ele não é leão. Leão é Jesus, o leão da tribo de Judá, que venceu, amém? Resista firme na fé, e tenha uma outra certeza: esteja certo de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimento iguais aos de vocês. Alguém pode dizer assim: meu Deus, por que Deus deixa o povo dele sofrer? Para ser transformado, para ser moldado, para ter uma fé purificada, mais valiosa que o ouro, disse Pedro. É para esse propósito, para esse fim. Não fica achando que Deus dormiu, cochilou, deu aquela cochilada no trono e a tribulação te pegou. Isso não é verdade, amado. Em nome de Jesus, Deus tem controle absoluto sobre a tua vida. Deus conhece tudo sobre você. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe do que você necessita. Esse dia a gente aconselhava um casal, Denise e eu. O casal estava muito triste por causa de um filho que nasceu com um problema genético. E eles estavam lá todos atribulados com o assunto. E é difícil dizer isso nessa hora, mas tem que dizer, né? É verdade. Eu estava dizendo: olha, querido, eu preciso dizer algo para vocês. Essa criança, ela chegou na vida de vocês por uma bênção de Deus. Deus está dando essa criança para vocês. Mas quem precisa dessa criança são vocês. Vocês precisam mais dessa criança do que essa criança de vocês. Parece uma loucura o que eu estou dizendo, mas é verdade. Pode ter certeza. Com o passar dos anos, esse casal vai descobrir a bênção de ter aquele filho. A bênção. Vivemos numa geração onde as pessoas fogem do sofrimento. Fogem. E fogem tanto, aqui Pedro vai dizer, né? Sede sóbrio.
As pessoas fogem tanto do sofrimento que elas fogem da sobriedade. Tem gente que anda à base de bebida alcoólica, à base de droga lícita, para dar aquela anestesiada, para ver se o problema passa. Tem gente que diz assim, eu gostaria de dormir agora e acordar sei lá quanto tempo, para ver se... Meu amado, não é este o plano de Deus para você. Sinto te informar. Deus quer que você viva, que você experimente, que você lute e que você prevaleça. Porque só assim você vai ter um testemunho que fala. Eles o venceram pela palavra do testemunho que deram. Um testemunho com voz é um testemunho que tem vida. Aquilo que não tem vida não comunica absolutamente nada. Quando você passa pela tribulação e vence, o teu testemunho fala, o teu testemunho declara, o teu testemunho prega, sozinho, não precisa ter alto-falante, nada. As pessoas veem e dizem, meu Deus do céu, se essa pessoa consegue, eu também consigo. Se Deus foi com ela, também vai ser comigo. Se ela pode, eu também posso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. É assim. E quando Paulo disse isso, ele falou, eu sei estar ali em cima, sei estar aqui embaixo, sei ter barriga cheia, sei ter barriga vazia, eu já fui experimentado em tudo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Posso de poder mesmo. Seja sóbrio, diga, seja sóbrio. Seja sóbrio. Estou falando para te acordar o teu espírito. Parece que algumas pessoas estão com o espírito preso aqui. Estou falando para despertar teu espírito. Seja sóbrio, não foge do sofrimento, não seja covarde. Seja sóbrio. Encara a coisa como ela tem que ser encarada mesmo. Não fuja. Não anestesie tua dor. Deixa ela. Faz como Jesus na cruz. Não aceita paliativo, não. Enfrenta. Por quê, Franco? Porque você vai ser transformado em outra pessoa se você não fugir. Se você enfrentar, você será outra pessoa. E amanhã você não vai só expulsar demônio, não. Amanhã você vai vencer o diabo. E tomara que essa seja a geração que vai cumprir Apocalipse 12. Tomara que seja essa geração. Seja vocês aí que estão me ouvindo aqui em casa, que prevaleça. E por fim, diz que eles não amaram a própria vida, mesmo diante da morte. Eu podia falar do poder da paz, o poder da luz. Vou ver se eu falo tudo isso por da folha. O poder que você precisa para de verdade desenvolver e enfrentar o teu inimigo. Mas eu vou terminar mesmo. Agora tem que terminar, irmão, por favor. O poder da renúncia do ego. Não amaram a própria vida. Inclusive a palavra vida ali é psique. Inclusive psique está ali, está em João 12. O grão de trigo cair na terra, ficar só, lembra? Mas se morrer ele dá fruto. Aquele que ama a sua vida ali é psique. Aquele que ama a sua psique vai perder a sua psique. Aquele que aborrece a sua psique. Então, leia e busque teu discernimento. Mas há um poder muito grande quando você renuncia o teu ego. Eu quero dizer para você o seguinte: você não vence o diabo em trevas. Você não vence o diabo quando você está na base da tua soberba e do teu orgulho. Você não vence o diabo ansioso. E você não vence o diabo quando você está amargurado. O que é a amargura, Franco? Amargura é aquela vingança que você não cumpriu. Em geral, quem é que fica amargurado? Quem não se vingou. Quem não se vingou, mas nunca se arrependeu da vingança. Guardou a vingança no bolso. Não, melhor, vou botar, guardou no coração a vingança. E aí, amargurou. Essa é uma pessoa amargurada. Quando Jesus fala assim, da volta dele, ele pergunta, será que ele vai encontrar fé na terra? Sabe que Jesus encontra fé? Não se vence o diabo sem fé.
Será que Jesus vai encontrar amor na terra? Ele disse que quando ele voltar, por se multiplicar a maldade, a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar. O amor de muitos vai esfriar. Deixa eu te fazer um rogo, um clamor, um pedido, uma súplica. Vocês que me ouvem, com paciência. Não permita que o teu amor esfrie. Não permita. Eu estava também conversando com um casal, Denise junto. O assunto era o que fazer com aquela pessoa que não te dá feedback, que você chama, mas ela não responde, que você liga, mas ela não te dá ouvidos, aquela pessoa que te despreza, aquela pessoa que não te dá valor e tal. E a conversa, eu acho que está na hora de eu de fechar a porta também. Eu falei, não. Essa é a tentação de todos nós, esfriar o amor. Nós não podemos permitir que o amor esfrie. E o amor esfria, porque a gente vive num mundo onde as pessoas nos machucam, nos ferem, nos desprezam. É um mundo sem amor. E quanto mais o mundo não ama, mais você é tentado também a não amar. Você é tentado a responder do mesmo jeito, com a mesma moeda. Já que você não me quer, também não te quero. Não. A resposta nossa tem que ser: eu te quero apesar de você não me querer. É um amor misericordioso. É um amor que se humilha, que desce, é um amor insistente. O amor é um fogo, gente. Se ele apaga, apagou, esfriou, já era. E nós vivemos num tempo assim. Aquele que, diante da morte, não ama a própria vida, conhece o amor bíblico de raiz. Porque o amor bíblico é aquele que você dá a vida pelo outro. Marido, ame sua esposa. Como é que eu amo minha esposa? Como Cristo deu a sua vida por nós, pela igreja. Assim também eu devo amar a minha esposa. Não tem nenhum romantismo aqui nesse negócio. Aqui é assim: eu me consagro a Deus, e à medida que eu me consagro a Deus, eu amo minha esposa. O romance está aí, tá, amém, que esteja. Mas não adianta ter romance e ser uma pessoa cheia de milindre, que tem que ser babado o tempo inteiro para seguir gostando, que tem que ser cultivado, cativado. Inclusive, cativar é prender. Você tem que estar preso para poder ficar ali. Não, o amor, ele independe disso. A Bíblia não diz: marido, ame sua esposa boa, aquela esposa submissa, aquela esposa que te honra. Não, ele falou: ame a sua esposa e pronto. Como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. E pronto. Se ela é agradável, não é. Se ela cultiva, não cultiva, o problema é dela. Eu tenho que amar e pronto. Esse é o mandamento de Deus para a minha vida. Pô. Quem conhece esse amor pode, em algum momento, diante da morte, porque ele já vem morrendo a vida inteira. É um exercício. Você morre hoje para a tua esposa, amanhã tu morre para o irmão, daqui a pouco tu vai morrer, vai se entregando. E um dia eu te falo, quando você estiver encurralada, e a morte estiver diante de você, você não corre dela. Tu vai dizer: eu sei que essa morte é a antessala do trono. Eu fecho aqui e vou estar com o meu amado, meu Senhor. Para quem tem gastado a vida, entregado a vida, pelo menos cantando a gente faz isso, né? Cantando está tudo lindo. Na música está tudo lindo. Mas eu te falo, Deus está preparando pessoas para essa guerra. Creia no que eu estou te falando. Não aceite viver de qualquer jeito.
Creia. Não desperdice tuas lágrimas, tua dor, teu sofrimento. Não espiritualize tua ferida. Não fica lambendo tua ferida. Não faz isso não. Ferida é para ser levada diante de Deus, para ser curada. Não é para ser usada, para manipular pessoas, para virar vítima, não. Cresça com as coisas que Deus está promovendo na tua vida. Por quê, Franco? Porque se você desenvolve, você se torna um vitorioso. Você é mais que vencedor. Você vai ler na Bíblia assim: aos que vencerem, aos vencedores, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que vencer, aquele que... É um teste hoje, mas amanhã a luta é a vera. Nós ainda estamos no quartel, irmãos. Ainda estamos fazendo treinamento ainda. Mas eu falo, a gente vai sair do quartel, a gente vai ter uma luta mais clara, mais forte, mais densa, lá no olho do furacão. Eu falo isso para você em nome de Jesus. Então a hora de você reagir é agora. Não desperdice o que Deus está promovendo na tua vida. Deus não está cego, Deus não está surdo, Deus não está alheio à tua dor, à tua tristeza, às tuas lágrimas. Deixa Ele usar tudo isso para te forjar num cristão melhor, numa mulher de Deus, num homem de Deus. Renda-se a Ele, confia nele, confia nele. Eu te falo, o diabo vai sair correndo de você. Você pode jejuar, orar, e deve fazer, mas a carne vai te levar para um jejum exibido. É bem provável que tu faça jejum para que o outro saiba que você está jejuando e diga que você é uma pessoa espiritual. A carne, você ora, mas ora para ser visto pelos homens. Você é generoso, mas quer que as pessoas aplaudam. Não é assim a vida no espírito. Não é assim a vida na fé. Amém? Hoje nós vamos partir o pão, que eu vi aqui, que tem pão aqui. Para os católicos, esses elementos, eles acreditam que há uma transubstanciação. Eles creem que o pão, a hóstia lá, no vinho, se transforma no corpo realmente do Senhor, no sangue. Bem, mas nós não cremos assim mais. Mas eu fico olhando para a igreja evangélica, me dá uma dor, um aperto, Cidinho, pastores aí. Me dá um aperto, porque eu olho para a igreja evangélica, parece que a igreja evangélica olha a ceia como um símbolo. Eu de vez em quando pergunto aos irmãos, falei, irmãos, um símbolo pode promover na tua vida juízo, fraqueza, doença, morte? Que é isso que Paulo diz. É porque nós participamos da ceia de maneira indigna, a gente fraca, doente e até os que dormem. É um símbolo. Ou nós participamos da ceia em fé. Em fé. Amados, tudo que nós fazemos é em fé. Batismo é em fé. A ceia é em fé. Qual é a fé, Franco? De que esse pão foi partido, mas esse pão é o corpo de Cristo partido, mas é também você nele. Embora sendo muitos, disse Paulo, somos um só pão. Então não dá para você comer o pão e cuspir o irmão. Sabe aquela linguagem que a gente tem assim, fulano não passa aqui? Não consigo engolir Beltrana. No Chile eles têm uma expressão ainda mais forte. Descobri recente. Eles falam assim no Chile: eu mastigo fulano, mas não engulo fulano. Eu mastigo, mas não engulo. E eu volto para eles e digo: alguém já mastigou o pão e não engoliu? Em fé de que nós somos um, em fé de que as paredes foram derrubadas, em fé, você diz amém ou não?
É em fé. É em fé que a gente bebe do cálice, que fortalece a confiança, como disse Asaf Borba, no seu puro e eterno amor. Amém? Que levou Jesus à cruz para que a nós fosse dado pelo sangue derramado um perfeito acesso a Ti, Senhor. Ao partirmos o pão, quando o cálice bebemos, lembramos da comunhão que contigo, Pai, nós temos, estando a igreja em união, em ternos laços de amor, em uma voz e coração, adoramos hoje a Ti, Senhor. Como Carol disse, que o Senhor nos dê a consciência de que Ele está aqui, de verdade, que não seja só música, Carol, se não é só música, se não é só liturgia, se não é só mais uma reunião. Para não ser reunião mais uma, nós precisamos tomar tudo aqui em fé. Fé de que Deus está falando conosco. Quantos podem dizer amém? Fé de que eu preciso me apropriar desse tempo que eu estou vivendo. Fé de que eu preciso aproveitar mesmo, de coração, tudo aquilo que Deus está fazendo em mim, entre nós e através de nós. Amém? Podemos orar? Nem vi a hora. Passei da hora. Foi por causa daquele irmão que falou, já acabou. A culpa é dele. Vamos orar, amados? Quantos querem orar? Então dá uma levantadinha. Teu diafragma e dá uma segurada. Você pode dar a mão para a pessoa que está contigo aí? Senhor, Tu nos sonda, nos conhece, Tu sabes tudo sobre nós. Nosso espírito, diz a Tua palavra, é a Tua lâmpada. E a partir dele Tu prescruta tudo, Senhor, nos Teus olhos. Pai, vê se há em nós algum caminho mau. Vê se há em nós, Senhor, alguma coisa que impede de prevalecermos contra o nosso adversário. Pai, nos ajuda a nos submetermos completamente a Ti e resistir ao diabo. Pai, que hoje, ainda hoje, nesse domingo, Teus filhos aqui em casa experimentem vitórias reais contra o inimigo, Pai. Vitória mesmo, Senhor, vitória. Pai, como cantamos mais cedo aqui, nesse deserto, nessas lutas que Teu povo tem vivido, Senhor, que haja um renovo na força, no vigor físico, mental, espiritual para Teus filhos, para que eles prevaleçam completamente sobre seus inimigos, Senhor. Pai, se alguém entrou nesse lugar oprimido, amarrado, cativo, Pai, que essa pessoa saia daqui livre em nome de Jesus. Que caia por terra agora os inimigos de Deus em nome do Senhor Jesus. Que na autoridade do nome do Senhor Jesus Cristo, todos os inimigos de Deus se rendam agora. Caia por terra. Que toda pressão, que toda opressão desfaça. Que a paz do nosso Deus seja com cada coração. Pai, nós Te louvamos, Te bendizemos por tudo que temos vivido e passado. Te louvamos, Senhor. Tu és bom, tens cuidado de nós. Tu não vai nos deixar perecer. Nós vamos atravessar esse deserto e vamos ver lá adiante a vitória que já está escrita, que já foi contada. No nome de Jesus. Quantos podem dizer amém?